primeiro assunto que a gente vai começar a explorar com vocês é a eletricidade básica. O objetivo desse nosso treinamento é poder capacitar vocês, orientar e auxiliar vocês a terem uma autonomia para quando chegarem num diagnóstico, em algum problema na oficina de vocês, vocês consigam pelo menos lembrar de alguns conceitos e ter a capacidade de identificar a falha utilizando equipamentos da maneira correta e fazendo o diagnóstico da maneira correta sem precisar ficar trocando peça no carro do cliente sem necessidade. Vamos olhar o diagrama elétrico? Não. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que existe no diagrama elétrico, como as coisas funcionam ali dentro, como os elementos se comportam dentro do diagrama elétrico, para a gente poder ter a capacidade de avaliar um diagrama elétrico. Um diagrama elétrico na mão de uma pessoa que não conhece, ele é quase que uma outra língua desconhecida. A pessoa não vai ter capacidade para fazer um diagnóstico utilizando o diagrama elétrico da maneira correta. Então vamos começar lá do princípio. O átomo. O átomo é uma partícula muito pequena da matéria. Ele é um componente que ele possui um núcleo, onde existem os nêutrons e os prótons, e esse núcleo ele é rodeado de elétrons em algumas camadas. A disposição dessas camadas segue uma certa ordem. Talvez você se lembre um pouquinho desse assunto lá do ensino fundamental, do ensino médio. Essas camadas são distribuídas de uma maneira relativamente organizada, e quando o átomo ele tem uma certa disposição de elétrons na última camada, esses elétrons eles têm uma tendência a saírem dessa camada, abandonarem essa camada e se deslocarem para outro elétron onde existe uma deficiência, um outro átomo onde existe uma deficiência de elétrons na última camada. Então ele sai dessa última camada e vai para um outro átomo. Isso caracteriza o movimento dos elétrons entre os corpos. Cada material possui um número atômico, que isso está lá na tabela periódica, que talvez você se lembre um pouquinho do ensino médio. Cada componente tem um número atômico. Esse número atômico ele varia de material para material e algumas características de eletricidade são mais fortes em elementos metálicos. Então vamos pegar uns exemplos aqui. O cobre, por exemplo. O cobre ele tem um elétron na última camada, na camada de valência. Todo material que possui de 1 a 3 elétrons na camada de valência, ele se caracteriza por ser um material condutor. Agora, o contrário, um material que possui de 5, 6 e 8 elétrons na última camada, na camada de valência, ele se caracteriza por ser um material isolante. Então a gente tem essas fortes características entre o material condutor e o material isolante. O material que possui 4 elétrons na última camada, ele se caracteriza por ser um semicondutor. Isso ele tem uma característica bem específica e bem diferente, ele se comporta de maneira diferente de acordo com a situação. Isso a gente vai abordar eles mais adiante em outro vídeo. Então é importante vocês terem esse primeiro conceito. O que é um material condutor e o que é um material isolante. Todo material ele possui uma carga elétrica. Essa carga ela pode ser neutra, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Tensão elétrica. O que é uma tensão elétrica? A tensão elétrica ela se caracteriza por ser uma diferença de potencial. Isso a gente vai entender durante todo o treinamento. O material possui cargas, pode possuir cargas positivas ou cargas negativas, de acordo com a quantidade de elétrons que cada material tem. Então, os opostos eles se atraem, né? Então, quando eu tenho uma carga negativa, ela vai ter uma tendência a movimentar elétrons até uma carga positiva para neutralizar a carga elétrica da matéria. O que são as fontes de energia hoje em dia? Hoje em dia nós temos fontes, principalmente no carro, no automóvel, uma bateria. Uma bateria ela é uma fonte de corrente contínua. Ela possui um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo possui uma carga maior de elétrons, ele é carregado negativamente,
e o polo positivo uma carga menor de elétrons, então ele está necessitando de elétrons. Se eu fizer uma ligação entre o polo negativo e positivo através de um circuito elétrico, eu vou ter a movimentação de elétrons entre os dois polos. Da mesma forma, isso acontece numa pilha. A pilha também tem uma tensão de corrente contínua. Um alternador, o alternador do veículo, ele, dentro dele, o movimento, o giro da polia do alternador gera uma corrente alternada, que passa por um sistema de retificadores, de diodos retificadores, que transforma essa corrente alternada em corrente contínua. Os gráficos de corrente alternada e corrente contínua são um pouquinho diferentes entre eles. A gente vai entender também durante o curso. A bateria, que é uma fonte de corrente contínua, ela gera essa eletricidade através de uma reação química. Essa reação química que acontece dentro da bateria, ela gera um polo positivo e um polo negativo, um terminal positivo e um terminal negativo. A bateria, ela tem uma geração de energia química. Agora eu tenho uma outra forma de geração de energia, que é através da indução. Quando eu tenho dois ímãs, um ímã norte e um ímã sul, e eu pego um fio elétrico, um elemento elétrico, um fio, e passo ele por dentro do campo eletromagnético desses dois ímãs, eu gero um efeito de corrente elétrica pelo fio. Agora, se eu giro esse fio elétrico dentro do campo eletromagnético, eu gero uma hora um movimento em um sentido e outra hora um movimento em outro sentido por dentro do fio. Então, nesse momento, eu gero uma corrente alternada. Eu tenho, em determinado momento que eu estou passando por dentro do fluxo eletromagnético entre os ímãs, um movimento de elétrons em um sentido dentro do fio. Quando eu giro ele em outro sentido dentro do campo magnético, esse movimento de elétrons passa a ser no sentido contrário. Então, dependendo da velocidade que eu tiver de rotação, eu vou ter uma frequência elétrica dentro do meu circuito, do meu sistema elétrico ali. Tensão alternada e corrente alternada. A tensão alternada, ela gera um gráfico que é uma senoide. Ele sobe até o máximo positivo, depois ele desce até passar pelo ponto zero, depois vai até o máximo negativo e retorna. Conforme a rotação daquele componente elétrico ali entre os ímãs, ele vai me alternando esse gráfico. Quanto mais rápido for essa rotação, mais rápido, maior vai ser a frequência e mais rápido vai ser a alteração de tensão entre os polos. Então, até aqui, a gente viu o princípio da condutividade, onde eu tenho uma carga elétrica em determinado corpo, que ela pode ser ou negativa, ou positiva, ou neutra. Isso caracteriza a eletricidade. A eletricidade é o movimento dos elétrons entre uma carga negativa e uma carga positiva. O que são os materiais condutores ou isolantes, né, que dependem do número de elétrons na camada de valência, na última camada. Quais são as principais fontes de energia? São fontes de corrente contínua ou de corrente alternada. As principais que são utilizadas em automóveis, principalmente, são as químicas, baterias, ou por indução, onde eu tenho um motor gerando energia elétrica,